Boa noite a todos que nos acompanham aqui no perfil do Bagé Agora, mais um Saúde e Bem-Estar, um oferecimento de Edimagem, Medicom e Singular. Hoje com Cristiane Moreira, uma boa noite, pedagoga, especialista em transtorno do espectro autista, autora do livro Autismo, Família e Inclusão. O tema de hoje do Saúde e Bem-Estar é como buscar o diagnóstico e o que fazer diante do diagnóstico. E nada melhor do que falar com uma pessoa que tem bastante experiência nesse assunto. Ela não só estudou sobre isso, como ela é mãe de um menino hoje com 17 anos. Ahn, Cristiane, muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente. Já vou começar te perguntando o que uma mãe, um pai devem observar, quais são os primeiros sinais, né? O que considerar antes de buscar o diagnóstico. Boa noite, né? Primeiramente, boa noite. Obrigado pelo convite, né? É, eu posso falar pela nossa, o que aconteceu com a gente, como aconteceu com a gente, né? Porque normalmente acontece com aqueles pais de primeira viagem que não têm noção, né? De como é o desenvolvimento do seu filho, né? Como vai ser. A gente sempre espera, né? O melhor, né? Então, assim, alguns sinais que a gente começou a notar. O Leonardo, a primeira coisa, né, era a fala, né, a linguagem. Ele começou a falar somente com 4 anos. É, ficava muito tempo parado num determinado local, brincava com seus brinquedos de forma uma forma diferenciada. Por exemplo, o caminhãozinho dele, ele virava e brincava somente com a rodinha, né? Enfileirava todos os brinquedos, balançava o corpo, né? Fazia movimentos estereotipados com a mão, né? Quando queria alguma coisa, é, usava nos usava como um objeto para conseguir alguma coisa, pegava a gente pela mão quando ele queria alguma coisa para levar a gente ao local onde ele queria, né? Então são vários caminhava na ponta do pé, né? É, somente, como eu falei, né? A parte da linguagem é a principal. Se você esperasse um pouquinho e chamasse novamente, ele virava o rosto, né? Dando atenção. Então são momentos de ausência, né? Que eles têm, né? Então outra coisa é ficar fixado em determinados, ele ter assim uma fixação por determinados brinquedos, objetos, né? O Leonardo ficava muito tempo, que chamava muito tempo, que ele ficava muito tempo olhando, era o ventilador de teto que ficava rodeando, né? Então, são vários sinais assim que você vai se dando por conta que tem algo estranho, né? Um desenvolvimento mais lento, mais atrasado, né? Mas principalmente, uma das principais é a fala, né? Esse é um dos principais assim que a gente tem que ligar o botão de alerta, né? Aquela desatenção, né? Seria, foi por aí que a gente começou a perceber com o Leonardo. E a partir do momento que acendeu esse sinal de alerta, quais profissionais tu acreditas que são os mais indicados para esse diagnóstico, Os, né? prof, Quem buscar? os profissionais na área da saúde mental, né, infantil, quando é criança, né? Então, normalmente a gente diz assim, um neuropediatra é para as crianças, né? E um neurologista para os adultos, né? Crianças e adolescentes é um neuropediatra e adultos o neurologista. É, então, a gente sempre procura esses profissionais. No nosso caso, quando a gente se deu por conta, né, que o Leonardo poderia ter algum problema, a gente procurou primeiramente a pediatra. A gente conversou com a pediatra sobre esse comportamento, né, atípico do Leonardo. E, e a pediatra indicou uma neuropediatra. A gente foi até o neuropediatra, a gente fez
todo o procedimento, a gente teve uma conversa, a gente conversou sobre sobre a minha gestação, né, sobre o comportamento do Leonardo, porque uma das coisas que a gente tem que saber que o autismo, né, o diagnóstico é clínico, né, é através da observação, da conversa, do relato dos pais, né, com o profissional, relatando tudo, né, a gente faz uma anamnese, né, e o profissional também, se dispor a escutar, né, com atenção, toda essa descrição, né, desse relato do comportamento, do que está acontecendo com o desenvolvimento dessa criança, né. E então a gente foi procurar esse profissional, que era uma neuropediatra. Ela fez todo esse procedimento. Primeiro a gente conversou, também a gente fez alguns exames para ver se ele estava bem, né? Uma tomografia, eletrocefalograma, e deu tudo certinho. E a gente fez também um exame de audição completo, que também deu tudo certo, né? Tanto que eu me lembro que a médica disse, ele escuta melhor que qualquer um de nós aqui dentro da sala, mãe, né? E então, depois de uma pesquisa, um trabalho desse profissional, dessa neuropediatra, né, que a gente recebeu o diagnóstico de transtorno do espectro autista. E, bom, o diagnóstico do Leonardo, ele não veio tarde, mas também não foi tão precoce, né, Cristiane? Sim. E hoje está cada vez mais, não diria fácil, mas cada vez mais está sendo feito esse diagnóstico cedo. E qual é a importância disso, assim, de diagnosticar cedo? Como foi para o Leonardo e tu como profissional, assim, gostaria que tu opinasse sobre a importância de buscar mesmo por esse diagnóstico cada vez mais cedo. Precoce, Então, quanto mais cedo a gente diagnosticar, né, o autismo na criança, é muito importante porque já vai minimizar o sofrimento desses pais, porque os pais, primeiramente, eles sofrem porque eles estão vendo que o seu filho está com algum problema, mas eles não sabem ainda o que, né? E para você poder procurar profissionais especializados para poder trabalhar com o seu filho, né, terapias, você tem que ter um diagnóstico, né? Não digo também que, se você desconfiar, né, você não comece a trabalhar também com ele. Pode começar a trabalhar também, né? Porque o Leonardo, por exemplo, ele nasceu de 26 semanas. Então, o Leonardo foi diagnosticado com 3 anos e meio. Por quê? Porque a gente via que tinha alguma coisa errada. Mas eu, como mãe, como ele nasceu prematuramente, ele nasceu, né, muito prematuro, ele nasceu com uma prematuridade extrema, ele nasceu de 26 semanas e nasceu com 955 gramas. 2 dias depois ele estava com 700 gramas e ficou muito tempo na UTI. Eu me agarrei naquele suporte de que o Leonardo, o desenvolvimento dele era mais lento, né? Por causa disso tudo. Por causa dessa prematuridade extrema. Mas depois que a gente viu que realmente tinha alguma coisa errada, foi aí que a gente procurou, né, por um profissional. Então, assim, quanto mais cedo, né, a gente procurar, melhor. Eu me lembro que uma das coisas que me incomodava era como ele não falava, né, ele só gritava. A gente começou a procurar, né, por um especialista, uma fono, para ajudar, né, na linguagem. Então, a gente já foi buscando, a gente já foi trabalhando algumas coisas que a gente viu que tinha algumas lacunas que a gente poderia trabalhar, até a gente conseguir saber o diagnóstico, né, saber o que realmente era. Mas quando a gente se tem o diagnóstico, a família, ela já, como eu falei, né, ameniza esse sofrimento da família em saber o que está acontecendo com essa criança.
Isso que eu ia te perguntar, assim, a partir do momento que a família tem o diagnóstico, a importância de buscar por apoio emocional. Onde buscar? Nos grupos? Quais profissionais buscar? Eu sei que tu lançou um livro, a gente já falou dele, mas tu lançaste um livro que também é uma ótima indicação de leitura para esses pais que recebem o diagnóstico. Isso, o livro, primeiramente eu pensei em escrever sobre a história do meu filho. Daí eu estava escrevendo, comecei a escrever sobre a história do Leonardo e me dei por conta que eu tinha um conhecimento, que eu fiz uma pós em TEA, e eu aprendi tanta coisa que não era justo ficar guardado para mim esse conhecimento, que eu poderia ajudar outras pessoas. Né? Então eu acabei fazendo um livro que eu já recebi vários retornos, né? Estou sendo convidada até em Santa Maria, fui convidada em Santa Maria para poder fazer uma oficina para professores, para funcionários, porque ele é praticamente uma formação. Ele dá os primeiros passos, né? E com uma linguagem acessível, uma linguagem simples, né? Uma linguagem de mãe, né? Primeiramente, porque é uma das coisas que eu me preocupei. Eu queria uma linguagem de uma pessoa, né? De uma mãe, né? Não uma linguagem técnica. Então, é um livro que tem, assim, todo um conhecimento, uma formação, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o autismo. Com relação aos grupos de apoio, existem vários grupos de apoio aqui em Bagé, né? Várias entidades. É uma coisa que a gente nota que Bagé, ela está, podemos dizer assim, que ela não está precária, não é precário, né? Esse conhecimento. E a associação agora no sábado, a gente fez uma primeira roda de conversa com as mães, né? Onde uma psicóloga voluntária conversou, né? Foi lá para debater assuntos importantes, tirar as dúvidas. Então, assim, tem vários grupos, né? Que trabalham nesse caminho de levar um pouco mais de informação, né? Não dizer assim, tranquilidade, mas um alívio, abraçar um pouco essa família que Eu acho precisa que é o mais importante isso, desse calor, pós-diagnóstico, né? né? Porque são tantas perguntas, são tantas dúvidas, né? Porque o autismo, ele é um ponto de interrogação gigante. Eles são vários caminhos, são várias vias, né? Várias estradas, né? Que ainda a gente precisa descobrir ainda, né? Como terminar essa estrada. Tanto que a pesquisa, ela continua. Tem tantos pesquisadores no mundo inteiro, né? Trabalhando, pesquisando, né? Sobre o autismo, porque o autismo, ele não tem cura, né? Então, assim, as pesquisas não terminaram, né? E ainda não se sabe 100% sobre o autismo. Então, como eu digo, é um ponto de interrogação gigante. Então, se a gente conseguir levar essa informação, acalentar um pouco mais o coração dessa família, né? Eu acho assim que nós, esse grupo de apoios que tem, né, em Bagé, a gente já se sente grato, né? A gente tem uma gratidão muito forte, assim, principalmente para esses voluntários, que a gente tem vários voluntários que se doam de coração para poder ajudar essas famílias que precisam, né? Essas famílias que não têm condições de pagar uma terapia, né? De levar seu filho a fazer uma terapia, né? Então, assim, é muito importante, né? Lá na associação mesmo, a gente já está com vários voluntários que estão trabalhando, né? De forma gratuita, para poder atender essas famílias que não têm condições de pagar, né, uma terapia que é tão importante e é necessária para essas crianças. Cristiane, muito obrigada mais uma vez pela tua participação. A gente vai deixar aqui na legenda o contato da Janelinha para o Mundo e também como adquirir o livro Autismo, Família e Inclusão. Eu sei que está disponível na LEB, Está onde disponível na aconteceu o LEB. lançamento, mas a gente deixa todas as informações aqui. Muito obrigada mais uma vez. Um abraço a todos que nos acompanharam aqui pelo perfil do Bagé Agora. Saúde e bem-estar é um oferecimento de Singular, Medicom e de Imagem.